E se fôssemos montar a seleção da Copa do Nordeste, quais seriam os jogadores que iriam compor os 11 titulares dentre todos os jogadores que jogaram aqui na Copa do Nordeste? Neste vídeo a gente vai trazer este apanhado, este vídeo polêmico, e eu vou armar os 11 titulares e os 11 reservas do Nordeste. Já que a gente está em clima de Copa do Mundo, vou trazer a seleção do Nordeste aqui e eu quero ouvir já a sua opinião sobre este tema polêmico. E comenta aqui também bastante sobre se você concorda com esse time titular e reserva. Antes de começar, quero pedir para você que está aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. Aqui neste canal novo você vai ter tudo futebol nacional, internacional, de seleções do Nordeste, de fora do Nordeste, tudo da melhor qualidade para vocês. Se inscreva, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Eu vou começar com o time titular e aí eu vou debatendo posição por posição o motivo ao qual eu escolhi e fique até o final antes de me xingar nos comentários para a gente ver também o time reserva, tá? Vamos começar com o goleiro desse time titular, neste caso, da seleção do Nordeste, e o goleiro não poderia ser outro se não fosse Lucas Acanjo do Vitória. Lucas Acanjo, se bobear, está fazendo a sua melhor temporada de sua carreira. E olha que é realmente um dado muito intrigante, porque ele tem algumas temporadas já que ele está numa sequência e numa linha de constância muito grande. Mas se bobear, 2026 foi realmente o melhor momento do Lucas Acanjo. Antes de começar, já quero adiantar aqui que qual é o critério, tá? Vou até deixar aqui embaixo. O critério é o que jogou de janeiro de 26 até hoje, quando esse vídeo foi postado. Não sei se julho ainda, agosto, enfim. Só esse recorte, não é a carreira inteira. É a seleção do Nordeste em 2026. E o goleiro não pode ser outro sem ser Lucas Acanjo, goleiro que foi muito bem no campeonato estadual, foi muito bem na Copa do Nordeste, fazendo defesas sensacionais, inclusive na final ele faz a defesa do título e garantiu muitos pontos para essa campanha do Vitória de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Então Arcanjo é hoje, para mim, o melhor goleiro do Nordeste, está na seleção, tá? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo também não tem como não ser outro, a não ser aquele que chegou, inclusive, na seleção brasileira, que é o Luciano Juba. Luciano Juba também tá aí na seleção, é o melhor lateral esquerdo do Nordeste e, pelo que vem jogando, mesmo nesse momento instável do Bahia, Juba tem sido ali a peça confiável, participando de gols, de bola parada, bola rolando, jogando um pouco mais por dentro ali do que por fora em alguns momentos, mas sendo bem impactante, né? E o Luciano Juba realmente vem, talvez, também com a sua melhor temporada na carreira. Na lateral esquerda fica o Luciano Juba. E aí, na lateral direita é um pouco difícil, né? Mas eu separei o Maurício Mucuri do Fortaleza. Eu acompanhei alguns jogos dele, né? Por conta até da Copa Nordeste, e o Mucuri faz uma boa temporada, ele que estava jogando na esquerda, agora já foi deslocado para a direita, é um lateral ambidestro, pode fazer as duas, e está muito bem nessa temporada do Fortaleza. Os laterais do Bahia não fizeram uma boa temporada, do Vitória também se recuperou na reta final, né? Do Ceará não tem feito uma boa temporada, do Sport também não, é uma instabilidade muito grande. Acho que o Mucuri cabe, né? Campeão estadual, tá no G4, né, neste momento que eu estou gravando da Série B, e está jogando muito bem, inclusive alguns torcedores, né, que queriam o Mucuri também nos seus times. Então, fica aí, goleiro Arcanjo, laterais Luciano Juba, lateral direito Mucuri. E agora vamos para a dupla de zaga. Primeiro zagueiro que eu vou trazer aqui é o Kaká do Vitória. Chegou no Vitória e desde então assumiu o protagonismo da defesa do Vitória, já fez gol na Série A, foi um dos melhores jogadores das duas finais da Copa do Nordeste, ainda não entregou nenhum jogo abaixo com a camisa do Vitória, desde que chegou não é só o titular, como a referência da defesa, tá muito bem. E ao lado do Kaká, eu tive ali uma dúvida, mas eu fiquei com o David Duarte do Bahia. Então aqui a dupla Bavi na defesa. David Duarte que tem um jogo aéreo ofensivo muito forte, é um jogador também, né, tem um bom combate na marcação, não é um jogador tão veloz, né, para distância tão longas, mas é um jogador que tem uma boa recomposição, que acelera bem, que recompõe bem, que marca bem, né, e nesse momento também do Bahia é um jogador que eu não vi cair tanto nível assim. Então, a defesa tem Arcanjo do Vitória, Juba do Bahia, Mucuri do Fortaleza, a dupla de zaga Kaká e David Duarte da dupla Bavi. Vamos pro meio de campo, tá? Primeiro volante, eu separei aqui o Acevedo. Fiquei em dúvida com alguns volantes, né, do Vitória, mas
né? Eu vou trazer aqui ao lado outro que vai ser do Vitória, já dando spoiler, mas alguns se lesionaram ou chegaram muito tarde. O Acevedo, acho que ele tá sendo regular, inclusive, não só tá bem na temporada, como colocou o Carlos Alexandre no banco e fez também até lateral direito e fez bem, inclusive, na final, né, do Campeonato Estadual. Então, o Acevedo também renovou até 2031, até por essa bola que ele vem jogando. Para mim, é justo ali como o primeiro volante. O segundo não poderia ser outro, é o melhor volante do Nordeste hoje, para mim, o Emanuel Martinez. Emanuel Martinez do Vitória, para mim, fecha essa dupla de volantes. Eu sei que vai gerar agora um debate, porque muita gente esperava ver até outros nomes aqui, e eu entendo, mas vocês vão entender daqui a pouco também com o time reserva que eu vou trazer. O Emanuel Martinez chegou escanteado do Fortaleza e eu me arrisco a dizer que é a melhor contratação do Vitória nessa temporada, inclusive até por ter vindo, né, num cenário muito atípico, e desde o início da temporada tá jogando muito bem, não sai do time de jeito nenhum, e quando esteve mal fisicamente, o Vitória sentiu muito. Então, Acevedo e Martins, aqui é a dupla Bavi novamente no meio de campo. E aí, o meia armador, eu sei que o torcedor do Bahia quer ver Everton Ribeiro, do Vitória quer ver, né, Mateuzinho, mas não é a melhor temporada desses dois que eu citei. Por conta disso, para mim, o meia da seleção do Nordeste hoje titular é o Dodô do Náutico. Para quem não tem acompanhado a Série B, Dodô tá jogando muito bem. O próprio presidente Fábio Mota do Vitória falou sobre Dodô, que é uma peça que realmente chamou a atenção dele. E outros clubes da Série A já manifestaram interesse. Ele tem 25 jogos na temporada pelo Náutico e 15 participações e gols, tá? Em 25 jogos o jogador tá muito bem, atua como atacante também. Eu coloquei aqui ele como meio atacante porque é uma função que ele exerce bem, joga no jovem, 25 anos. Para mim, né, já que a gente não tem o Everton Ribeiro indo pro banco, Bahia, Mateuzinho, que tem jogado mais pelo lado do que como meia, eu achei justo colocar aqui o Dodô. Vamos pro trio de ataque, tá? De um lado, novamente, o Fortaleza com o Vitinho. Baita temporada do Vitinho, também mais de 14 participações em gol na temporada, é o principal nome desse Fortaleza do ataque, faz também uma excelente temporada, é um jogador que fez também uma boa final no jogo de ida, na volta acabou não aparecendo tanto, campeão estadual, tá bem na Série B, é um jogador ali que realmente foi uma pós-Fortaleza e tem dado certo. Do outro lado, o Eric, e aí não só é o melhor atacante, como é o craque do Nordeste em 2026. Um cara que já tem mais de 25 participações em gol no ano, é um absurdo, né? 23 ou 24 participações em gol no ano, o ponta do Brasil que mais participou em gols do ano se chama Eric. Então, não tem como não ser o Vitinho e o Eric. E aí, o centroavante vai gerar debate também, mas eu acho que pode considerar também o René, porque mesmo sendo a seleção do Nordeste, mas com uma variação de janeiro para cá, René estava no principal campeonato estadual do país e se destacou pela Portuguesa, veio para o Vitória, foi um dos artilheiros da Copa Nordeste e campeão. No Brasileirão, chamou atenção e também já é um dos artilheiros do Vitória no Brasileirão. Então, chegou com tudo o René e para mim é justo ele estar aqui na centroavância. Então, esse aqui é o time, colocando aqui ao lado para vocês, para mim, a seleção titular, tá? Vou trazer o reserva daqui a pouquinho. Arcanjo, Juba, Mucuri, David Duarte, Kaká. Temos também, né, os volantes Acevedo e o Emanuel Martinez. Temos o Dodô com o meio do Náutico, o ataque Vitinho do Fortaleza, Eric do Vitória e René do Vitória também. Quero ouvir a sua opinião sobre esse time, se você concorda ou não, tá? E agora vamos falar sobre o time reserva. E no gol, eu quero aqui trazer que fiquei muito em dúvida, tá? Entre o Ronaldo e o Thiago Couto, mas escolhi o Thiago Couto porque o Ronaldo teve uma lesão e acabou atrapalhando um pouco a sequência dele, inclusive teve o Léo Vieira que veio começando bem, óbvio galera que Ronaldo é mais de goleiro que Thiago Couto, mas como o Ronaldo não jogou um período ali por conta da lesão e já o Couto manteve a sequência, faz uma baita temporada, vem salvando o esporte em alguns jogos e tá muito bem, inclusive até no passado na Série A ele foi muito bem com a camisa do Vitória. Laterais, os laterais esquerdos eu escolhi o Ramon do Vitória, porque vem também uma temporada de regularidade muito boa, foi comprado, adquirido, fez boas finais, né, de estadual, fez boa final também regional, teve bons jogos da Série A também o Ramon, e na lateral eu escolhi também o Nathan Mendes, não vi ali nenhum do lateral direito, o Nathan Mendes começou mal a temporada, mas teve ali uma evolução até ele se consagrar campeão da Copa do Nordeste, ele foi muito bem também, então acho que Nathan Mendes e Ramon aqui tá justo, né, do Bahia não teve nenhum grande destaque, inclusive o Gilberto foi vendido, né, para o Atlético Paranaense, né, como eu trouxe aqui também outra questão do esporte, Ceará, não tem jogadores tão confiáveis, que o Nathan, né, justo até pelo que ele jogou na Série A, principalmente em jogos no Barradão. Dupla de zaga, tá? Aqui dois jogadores canhotos que eu coloquei. Primeiro, o Lucas Gasal, que eu gostei muito dele no Fortaleza, dos jogos que eu acompanhei, faz realmente uma boa temporada, zagueiro bem seguro, ao meu ver, zagueiro ali com muito potencial para até despontar na Série B, quem sabe ano que vem na Série A entregar um nível muito alto. E também o Ramos Mingo do Bahia, que eu fiquei em dúvida entre ele e o David Duarte no primeiro time, mas escolher 2-10 primeiro para depois 2 canhotos e aí Ramos Mingo
Domingo entra aqui também, um zagueiro muito técnico, um zagueiro que auxilia muito o lado esquerdo, pode sair para o jogo para poder o lateral ou o atacante avançar um pouco mais, para ele fazer momentaneamente essa função, né, de lateral. Então acho que fecha muito bem aqui essa defesa com o Thiago Couto, dupla laterais do Vitória, dupla de zaga, ali, uma do Fortaleza e uma do Bahia. Meio de campo, tá? E aqui, representando nosso vozão, o Zanocelo, que infelizmente se machucou, tem um mês parado, mas desde que ele chegou no Ceará, ele tem jogado muita bola. Eu sei que muita gente vai questionar, porque o Ceará tá na zona de rebaixamento da Série B, mas eu acho que até essa queda do Ceará tem muito com a lesão do Zanocelo, que estava muito bem até se machucar. Ele era, assim, um dos melhores volantes do Nordeste, até a lesão que ele teve. Ano passado foi muito melhor, evidentemente, mas estava muito bem, infelizmente acabou se machucando, mas acho que pelo que ele fez antes dessa lesão no último mês, vale a pena ele estar aqui também. E o outro é Gabriel Baralhas. Baralhas também é uma peça que oscilou um pouco ali quando ele se machucou, teve um pouco da questão física, mas teve o início avassalador e a temporada de modo geral é uma boa temporada. Gabriel Baralhas ainda é um dos jogadores que mais participou de gols do Vitória na Série A. Acho importante também aqui o Gabriel Baralhas estar. E o meio campista agora, Mateuzinho. Mateuzinho, embora não tenha jogado tanto de meia, quando ele jogou de meia ele foi muito bem. E aí, claro que a gente tá falando de um cara que ajudou em alguns jogos da Série A, que ajudou também em alguns jogos do estadual. Teve um meio da temporada que Mateuzinho era um dos melhores jogadores do Vitória, agora não é mais isso, mas no início, Mateuzinho tinha voltado à boa fase, e quando jogou de meia foi muito bem também. Acho que é justo Mateuzinho tá aqui. O Arthur Ribeiro, como eu falei, não faz uma boa temporada, inclusive já foi até pro banco. E Mateuzinho não tá no ápice dele, pode entregar mais, porém, não é também nenhuma injustiça. E aí, vamos pro trio de ataque, tá? De um lado, foi muito difícil escolher esse trio de ataque, te adianto pra vocês, tá? Muito difícil por um ponta, mas eu escolhi o Sanabria do Bahia. Eu acho que o Eric Puga não faz a temporada que ele já fez outrora, e o Sanabria tem problema com lesão, mas quando teve oportunidade, talvez tenha sido o ponta que mais se destacou. Já a Academia faz uma temporada péssima, o Kiko Oliveira também não faz uma boa temporada, e o Sanabria, né, nos momentos que teve, foi ali os pontos de lucidez das pontas do Bahia, com perdão da redundância, aqui não teve ali um jogador de tanto destaque. E agora a gente vai para dois jogadores que eu não quero que vocês me conectem, porque quem acompanha vai ver que faz um pouco de sentido, até entendendo que a gente não tem ali pontas se destacando tanto assim, né, no Nordeste, mas o Dadá Belmonte do CRB. Uma temporada de 8 participações em gols, foi sondado por times da Série A nessa temporada. Dadá Belmonte está jogando muito bem ali pelo lado do campo. Acho que ele e o Sanabria são jogadores que não estão com tanto destaque assim. Talvez se tivesse um ou outro melhor, eles não estariam aqui, mas como a gente está vivendo realmente um momento onde alguns pontas não têm sobressaído, não no Vitória, né, porque Eric está muito bem, né, e no Fortaleza do Vitinho também, mas de um modo geral não está sendo uma temporada tão boa dos pontos. Então acho que o Sanabria e também o Dadá Belmonte cabe aqui. E o centroavante reserva do René é o Mikael. Mikael, que é um dos maiores artilheiros do Brasil nessa temporada, foi sondado por São Paulo, tá? Foi sondado por outro time da Série A também, até mesmo de fora do país. Se recuperou na carreira, todo mundo sabe da qualidade, né, que o Mikael tem, e eu acho que vale muito a pena ter ali o Mikael como esse reserva, até pela quantidade de gols que ele vem fazendo e a recuperação que ele teve na carreira, cheiro do Campeonato Alagoano, né, foi muito bem na Copa do Nordeste, Série B tá fazendo muitos gols, tá? Eu acabei nem falando, tá, mas o treinador desse time reserva é o Thiago Carpini, tá? Eu sei que o torcedor Fortaleza vai me chamar de louco agora, mas mesmo entendendo a crítica, eu acho que a temporada do Fortaleza até aqui é a temporada de campeão estadual, finalista de Copa do Nordeste, perdendo um detalhe, inclusive foi melhor do que grande parte do jogo da final, e tá no G4, que é o sonho do Fortaleza voltar à Série A. Então acho que entendo muita gente que critica, que conecta, mas a temporada do Fortaleza não é ruim. E eu poderia aqui colocar o Rogério Ceni, mas acho que mediante aos trabalhos, o Rogério Ceni tem muito mais opções, tá num cenário melhor e tá entregando muito pouco. Carpini tem um cenário um pouco mais desfavorável na Série B e tá conseguindo entregar o que se esperava, pelo menos em resultado. Então acho que vale a pena estar aqui, não o Rogério Ceni. E claro, do time titular eu coloquei o Jair Ventura, não tem como não falar. Então vou colocar aqui agora na tela os dois times, time titular e time reserva, para você falar o que é que você achou dessa seleção da Copa do Nordeste. Se você ficou até o final, comenta aí. Se você acha que ficou boa a seleção, comenta aí. Paulo, gostei da seleção do Nordeste. Se você acha que eu cometi crime, comenta aí. Alô, Polícia Federal. Crime identificado. Para eu saber, e claro, se faltou algum nome, se você sugere outra posição, outra possibilidade, comenta aqui que eu vou ler e interagir com vocês e manda para todo mundo, tá? Manda para o torcedor do Ceará, do CRB, do Fortaleza, do Bahia, do Vitória, para todo mundo. E outra coisa, tá? Essa seleção do Nordeste ganharia de qual outra seleção regional do país? Do Sudeste teria jogo? Seria bem complicado. Eu acho que ganha do Norte, eu acho que ganha do Sul,
tal, o Grêmio e Inter, se fazer o bolo ali, bota um do Juventude, que sabe ali, um Bandac e tal, eu acho que a seleção aqui titular tem condições, mas eu quero ouvir a sua opinião. Para mais vídeos, conteúdos, análises, lives sobre futebol de modo geral, tanto do Brasil quanto do exterior e de seleções também, fica aqui com o Paulo Analista. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e muito obrigado pela sua audiência. Até os próximos vídeos. Valeu!